Bom dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade a nossos assuntos de geografia e hoje nós iremos trabalhar riqueza e pobreza no mundo, né? Então, para trabalharmos riqueza e pobreza no mundo, eu trouxe aqui alguns desenvolvimentos, né, para que a gente possa entender esse processo. Então, nós vamos primeiro trabalhar com países desenvolvidos, né? Na questão dos países desenvolvidos, eles possuem alto nível de desenvolvimento econômico e social, né? Eles são altamente industrializados. Nessa questão de industrialização, eles estão em primeiro lugar. Eles são desenvolvedores de alta tecnologia e a maioria da população desses países possui uma boa qualidade de vida. Então, entendam essa questão. Se nós estamos falando dessas riquezas e pobreza no mundo, nós temos que falar de países desenvolvidos, subdesenvolvidos e os países que estão precisando, né, se desenvolver em outras áreas. E esses países desenvolvidos, como vocês estão observando, eles têm uma grande tendência da sua economia, tanto no processo econômico e social, a parte tecnológica e industrializada deles são de boa qualidade. E aí proporciona o que para essa população? Melhores condições de vida, ou seja, qualidade de vida, emprego, né? Melhorias. Outra questão interessante também nos países desenvolvidos, nós podemos observar que a agropecuária ela é moderna, né, intensiva, emprego de máquinas e mão de obra são especializados, né, já que nós estamos observando que os países desenvolvidos eles têm uma grande tendência de tecnologia. Nesses países também a renda é bem mais distribuída, ou seja, os salários eles são melhores e a riqueza do país é mais bem distribuída, né? Então, quando um país ele oferece essas condições de melhores condições de vida para a população, com certeza temos aí um grande desenvolvimento no decorrer da história. Nesses países, além da renda, eles têm aí ser bem mais distribuída, ou seja, os salários são melhores, a riqueza do país também é mais bem distribuída. Esses estados, e no caso aí podemos citar os Estados Unidos, o Canadá, Japão, a Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, Suíça, Noruega e a Austrália são alguns dos países que estão em grande desenvolvimento, ou seja, a economia desses países são de primeira instância. Por quê, professora? Porque são países que eles estão investindo, né? O índice de desenvolvimento humano desse país está sendo bem desenvolvido na questão da educação, da saúde e renda, proporcionando, né, emprego e melhores condições de vida. Isso nos países desenvolvidos, né? Esses países desenvolvidos eles têm todo esse potencial. Agora vamos falar um pouco sobre os países subdesenvolvidos, né? Os países subdesenvolvidos, eles têm também os seus pontos aí, né? E para falar desses países subdesenvolvidos, a gente tem que falar sobre o processo do que ocorreu no processo da colonização. Então, a exploração trouxe, né, grandes problemas, né, para essa sociedade. Na dependência dessa economia política e cultural, né, em relação às nações desenvolvidas, rede de transporte e meios de comunicação deficientes, quando se fala deficientes que não são de boa qualidade, né, que precisa ter melhorias, cidades com crescimento muito rápido e são cercadas por bairros pobres e miseráveis. Então, você observa que já nos países subdesenvolvidos vêm os problemas, né, sociais e grandes vulnerabilidades também sociais, né, pessoas pessoas desempregadas, pessoas sem renda nenhuma para poder se manter. E aí o que é que falta? O governo fazer políticas, né, para que a população possa vir se beneficiar, tendo emprego, tendo educação, tendo saúde. Também nesses países subdesenvolvidos, a gente observa o baixo nível de vida da maioria da população, né?
Então, quem não tem qualidade de vida, né, não tem um emprego para se manter, com certeza, o nível de vida dessa população não vai ser, né, vindouro, não vai durar muito tempo, né? Baixo nível de industrialização, né? Baixos salários e concentração de renda. A riqueza do país é mal distribuída e vem gerando aí grande desigualdade social. Então, é um dos problemas, é uma das mazelas, né? Podemos dizer que os países subdesenvolvidos vêm enfrentando. Então, não é fácil. Então, esses países eles já vêm com esse processo dessas desigualdades sociais desde da colonização, né? Desde a sua exploração. E agora vamos para os países emergentes. Os países emergentes são aqueles países em desenvolvimento, ou seja, que atingiram um alto índice de industrialização e desenvolvimento econômico, porém ainda apresentam sérios problemas, né, sociais, como na saúde, educação, moradia e também na questão de desigualdade social e na pobreza. Então, os países emergentes, você observa que ele tem um índice aí, né, alto na questão da industrialização, mas infelizmente a economia não é organizada e aí vem causando sérios problemas para a sociedade, né, falta de saúde, educação, moradia e a questão da desigualdade social que vai gerar também outro problema que é a pobreza. E também eles apresentam qualidade de vida, né, da sua população não podem ser considerados desenvolvidos, apesar de ser o crescimento econômico, né? Então, são os problemas aí relacionados aí com essa qualidade de vida, né? Então, essa população tendo esse crescimento, a economia ela não vai ser gerenciada conforme a população necessita, porque você sabe que o índice de desenvolvimento humano de um país é muito importante, né? Porque nós estamos falando das melhorias que o governo vai oferecer para uma população. Então, o índice de desenvolvimento humano, as pessoas necessitam de saúde, necessitam de educação e renda, que é emprego, tem que ter oportunidade de emprego. Então, nós estamos observando que são 3 diferenças aqui entre países subdesenvolvidos, os emergentes e os desenvolvidos. Então, cada um deles tem as suas características, né, e as suas formações para que uma população possa, né, ter seu desenvolvimento. Outro processo também, nesse período da riqueza, né, de muitos países, nós observamos o BRICS, né? O BRICS aí, ele é considerado, são países emergentes, considerados subdesenvolvidos, mas que nas últimas décadas eles vieram apresentar um crescimento, né, industrial alto, e eles foram uma espécie de, vamos supor, de aliança, né, em busca dessa força necessária aí para a economia e a questão política, interesses comuns. E aqui nós temos ao lado países que são pertencentes ao BRICS, né, que hoje nós temos o Brasil, né, o nosso país, a Índia, a Rússia, a China, a África do Sul. Então, esses são alguns países que fazem parte, né, desse processo aí econômico para movimentar esse cenário, né, para que as pessoas possam obter oportunidade de emprego, porque nós sabemos que sem emprego não tem como um país, né, se desenvolver. E essas alianças desses grupos econômicos, eles surgiram justamente para isso, para minimizar a situação, né, da população. E no sistema econômico e político capitalista, nós temos aqui, eu trouxe para vocês, a diferença hoje do capitalismo e do socialismo que vocês vão observar. Na imagem, você observa de um lado, né, a burguesia e do outro lado as pessoas menos favorecidas, né, ou seja, o rico e o pobre, né, nós estamos observando essa questão. E já no capitalismo, ele é um sistema que podemos dizer que ele é considerado, né, econômico, e ele vem se caracterizando pela predominância do capital na vida econômica. Então, nós sabemos, nos dias atuais, né, na nossa atualidade, observamos que o capitalismo ele é o carro-chefe para que uma economia ela possa, né,
um país ele possa se desenvolver. Então, sem esse capitalismo, não teria como as empresas e qualquer instituição ela ter seu desenvolvimento. Então, esse sistema aí econômico, ele veio predominar justamente o capital dessa vida econômica de um determinado local, né, para o desenvolvimento. Tipos de capitalismo. Então, nós temos o capitalismo comercial, né? O capitalismo comercial, podemos observar que esse capitalismo ele já vem, ele foi de uma gestão que iniciou desde o século XIII ao século XVIII, e porém esse capitalismo comercial ele ganhou força, né, no início do século XV, né, com o desenvolvimento da burguesia. Nós sabemos que os burgueses aí são os comerciantes europeus, as pessoas que realmente tinham condições de investir, né, e por volta desse século V ao século XVI, eles foram, né, de fundamental importância para esse desenvolvimento do capitalismo neste momento. Então, o capitalismo comercial ele iniciou nesse período aí, né, do processo também da colonização. Outro tipo de capitalismo também que a gente vai falar é o capitalismo formal, né? O capitalismo formal, como vocês estão observando aí na imagem, eu coloquei a imagem aí, nós seres humanos aí sendo interligados aí com essa questão da robótica, né? Então, essa informação, essa informalidade hoje, né, nós sabemos que a tecnologia é um avanço, é a globalização e faz parte dessa economia. E esse capitalismo informacional, ele é um conjunto de doutrinas, né, e práticas econômicas que surgiram durante a terceira revolução industrial, ou também que foi chamada Revolução Técnico-Científica, né? E essa globalização aí hoje que nós estamos inseridos, né, nessa tecnologia, hoje em plena pandemia nós estamos aí usufruindo mais dessa ferramenta para que a gente possa trabalhar e estudar e assim fazermos as coisas acontecerem, né? E em 1950 aí, essa revolução aí técnico-científica foi que realmente ela deu o seu pontapé, né, inicial. E temos os tipos de capitalismo, né? Temos o capitalismo financeiro, que também ele é conhecido como capitalismo monopolista, né? E esse capitalismo aí, ele é um sistema que ele pode ser caracterizado, né, devido ao crescimento da especulação financeira. E nós observamos que desde o século XVIII ao século XX, ele estendeu-se até os dias atuais, né? Então, esse tipo de capitalismo, ele vem, né, persistindo, no caso, o financeiro, né? Então, esse financeiro são as ações aí de empresa, juros, eles vão fazer todo esse mapeamento do que eles vão gastar, né? O que eles vão ter lucro, então tudo isso tem que ser organizado. Por que que hoje as bolsas de valores, né, em todo o mundo, elas estão sendo, os economistas, eles estão observando a bolsa de valores dos seus respectivos países, justamente para, quanto mais eles conseguirem investir, com certeza o país ele vai, né, ter um retorno de ganho, né? E já o capitalismo industrial é uma nova fase, né, desse sistema também econômico, que ele vem surgindo desde o meio do processo aí dessas revoluções políticas e tecnológicas, na segunda metade do século XVIII, e com essa nova fase, ela veio aí com uma superação aí ao capitalismo comercial, que também foi chamado de mercantilismo, né? E ele surgiu nos fins do século XVIII. E vigorou até então muitos fatores econômicos, sociais, políticos e vem contribuindo aí para o desenvolvimento dessa nova forma de capitalismo. Então, o capitalismo hoje ele tem todo esse manejo, né, de manter um país, manter um município, um estado, né? Se não houver esses impostos, como é que os governantes eles vão arrecadar? Podemos dizer assim, vão arrecadar dinheiro para eles fazerem os investimentos na área da saúde, educação, infraestrutura. Então,
o capitalismo hoje ele é o carro-chefe, né, em todos os segmentos aí econômicos. Temos também o sistema econômico e político socialista. E o que é isso, né? Então, nós temos dois blocos, na verdade, são dois blocos econômicos, né, que existem. Temos o capitalismo e o socialismo. Nós observamos que o capitalismo ele é o que gera um capital, é que gera todo um país, né? E aí o socialismo ele já vem com outra roupagem, outro tipo de economia, né? No caso, o socialismo é um sistema político-econômico, ou seja, é uma linha de pensamento criado desde o século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. E essa ideia ela foi se desenvolvendo a partir da realidade na qual o trabalhador era subordinado naquele momento, como baixos salários, enormes jornadas de trabalho, entre outras. Então, esse bloco econômico socialista, ele tinha preocupação com o trabalhador, porque naquela época, outrora, eles não tinham direitos como hoje o trabalhador tem. Hoje o trabalhador tem direito à carteira assinada, né, a 13º, se caso ele fique doente, ele tem o auxílio doença, que ele vai ficar ali 3, 4 meses, né, parado, mas ele vai ficar recebendo, que é um direito do trabalhador. E nesse período aí, os trabalhadores não tinham direito nenhum. Então o socialismo ele veio lutar por direitos e deveres iguais, né, para todos. E aí nós tivemos muitos sociólogos, filósofos, advogados da época. Quero citar Karl Marx, que foi um dos maiores aí desses homens do passado que lutaram por esses direitos e deveres iguais dessa sociedade, né? Então nós observamos que o capitalismo e o socialismo, eles são dois blocos econômicos que são existentes, né? E eles vieram realmente para poder fazer todo esse processo. Bom, meus queridos alunos, vocês sabem que na questão das nossas aulas, nós sempre temos atividades, né, para fazer. E eu quero deixar para vocês aqui responderem as páginas 394 a 395. E depois vocês irão responder a 401, também a 402. Temos bastante atividade para serem feitas. E vai para 407 até a 409, que vocês vão ter que fazer na nossa live. A gente sempre está tirando as dúvidas de vocês, para que a gente possa rever esse nosso capítulo. Eu creio que nas nossas próximas aulas de geografia, como nós já estamos finalizando o capítulo, eu vou rever com vocês novamente. E aí a gente vai fazer numa live, eu coloco os slides para vocês darem mais uma olhada no assunto que nós acabamos de trabalhar. Então fiquem com Deus, fiquem em casa, que Deus abençoe a todos. Até a...